que non est mecum contra me est. Pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem não está comigo, está contra mim, diz Nosso Senhor. Caríssimos irmãos, hoje nós celebramos já o terceiro domingo do Santo Tempo da Quaresma. E à medida que se aproxima a grande festa da Páscoa, a Igreja, como terna mãe, procura preparar bem os seus filhos para o grande dia. Sobretudo, considera com grande dor e piedade aqueles que tiveram a desgraça de cair já agora, durante a Quaresma, nos seus propósitos quaresmais. Caem na desgraça, na tirania espiritual do demônio, que é o nosso mais cruel inimigo. É justamente por isso que hoje a Igreja nos faz ouvir este Evangelho, querendo recordar-nos com quanto cuidado devemos trabalhar para escapar desse império de Satanás, para que possamos participar do divino banquete. E, em segundo lugar, para exercitar em cada um de nós a vigilância sobre nós mesmos, para que não venhamos a recair no poder desse terrível Senhor, que pode fazer cair no inferno tanto o corpo quanto a alma. Entre os ouvintes de Nosso Senhor, haviam visivelmente dois grupos. De um lado, Nosso Senhor tinha os seus discípulos, e assim como uma multidão de simpatizantes que o admirava, que o considerava o Messias, mas do outro lado estava também a multidão dos escribas e fariseus, hostis e rancorosos para com Nosso Senhor, que caluniavam-no e tramavam a sua morte. Mas entre uns e outros haviam também pessoas indecisas, indiferentes, flutuantes, pessoas que não se decidiam nem por Nosso Senhor, nem contra Nosso Senhor, sem saberem que partido tomar, ou porque tinham medo de se posicionarem, ou porque não tinham coragem de se declarar por Jesus, ou simplesmente por respeito humano. É a estes corações vacilantes e a tantos cristãos parecidos com eles que Jesus dirige esta grave advertência. É preciso que vós vos decidais e vos coloqueis ou do lado ou do outro. E pensai muito bem, porque quem não está comigo está contra mim, diz Nosso Senhor. Quem não recolhe comigo, espalha. Se é assim, nós podemos de fato identificar ao lado de Jesus aqueles que estão com ele, ou seja, os seus amigos. Estes são aqueles que creem nele firmemente, creem na sua divindade, na sua realeza, na sua soberania, que adoram os seus mistérios, creem no seu Evangelho, nos seus sacramentos, aqueles que repetem como São Pedro: Senhor, vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo, só vós tendes palavra de vida eterna. Em segundo lugar, são seus amigos, são seus seguidores, aqueles que evitam e detestam o pecado, combatem continuamente contra o demônio e seus aliados, que são o mundo e a carne, e que se esforçam por preservar a sua alma pura na graça de Deus. Às solicitações do mal, dão a pronta resposta de José: como posso eu fazer esse mal e pecar contra o meu Deus? E se por acaso tropeçam, caem nos seus bons propósitos, levantam-se imediatamente por meio do sacramento, particularmente da confissão. Assim mesmo, os amigos de Jesus aplicam o remédio que o Mestre aconselhou e receitou no Evangelho: ide e apresentai-vos aos sacerdotes. Também encontramos, em terceiro lugar, ao lado de Jesus, aqueles que o ouvem e que o obedecem. Observam fielmente os seus preceitos, a doutrina da sua Santa Igreja, praticam seus conselhos e uniformizam a sua vida de acordo com aquilo que está escrito no Evangelho e na doutrina católica. E assim, os amigos de Jesus têm como pensamento dominante, constante, sempre fazer a vontade de Deus.
E, finalmente, são amigos de Jesus aqueles que, com amor, com zelo, se afligem sinceramente com os ultrajes e males sofridos pela Santa Igreja, sua eterna mãe. E como Jesus chorou por Jerusalém, choram também a perda das almas. Se dedicam generosamente à glória de Deus, procurando apenas os interesses divinos, assim como a sua salvação e a salvação dos seus irmãos. Já do outro lado, do lado daqueles que não estão com Jesus, que não juntam com Jesus, mas espalham, nós encontramos aqueles que nós podemos chamar de adversários de nosso Senhor, que são, em primeiro lugar, os ateus, os ímpios, os hereges, os maus judeus e os pagãos, de modo geral. Porque, seja por ignorância voluntária ou por má fé, não creem em nosso Senhor, não aceitam a sua igreja, recusam a adorar Jesus, movem guerra à sua igreja e aos seus servidores, tentam destruir a obra de nosso Senhor. Com suas obras, repetem bem alto: não queremos que ele reine sobre nós. A raça dos fariseus, assim, a raça dos Herodes, dos Pilatos, dos Neros, dos Julianos apóstatas, infelizmente sobrevive nesse tipo de pessoa. São também adversários de nosso Senhor aqueles que, tendo recebido o santo sacramento do batismo, ou seja, foram marcados com um sinal indelével de cristão e, portanto, outros cristos, se tornam infiéis às suas promessas batismais, renegam claramente a Jesus Cristo e, vencidos pelo demônio e pelas suas paixões e sentimentos depravados, vêm a ser, conscientemente, os piores inimigos de Cristo e da sua santa religião. Pois, de fato, é verdadeiro o pensamento popular de que é melhor conhecer bem os inimigos do que ter ao nosso lado um falso amigo ou alguém que seja desonesto conosco no que diz respeito à amizade. E assim, tais pessoas de dentro da igreja minam o campo da igreja, escandalizam os verdadeiros fiéis e assim causam mal ao povo de Deus. Mas também há outros que, sem se deixarem levar tão longe na prática da religião, ou seja, renegar claramente a fé, continuam a chamarem-se a si mesmos de cristãos, de católicos, mas vivem como verdadeiros pagãos. Deixam-se arrastar por toda espécie de desordens, dominar e tiranizar pelas más degradantes paixões, abandonam por completo as práticas religiosas. A estes, o Papa São Leão podia claramente dizer: reconhece, ó cristão, a tua dignidade e, tendo começado a participar da própria natureza de Deus, não retornes à tua antiga depravação com as tuas más obras. Além destes, há também alguns cristãos, alguns católicos que, por covardia, indiferença pecaminosa ou simples respeito humano, sem quererem se considerar hostis, se envergonham do nome de Cristo, omitem o sinal da cruz, afastam-se tanto quanto podem dos sacramentos, mas sem causar grandes escândalos, descuidam dos preceitos de Deus e da Igreja e, de fato, de cristãos, só guardam o nome. Há alguns que, por ignorância ou timidez, aprovam com silêncio, quando, aliás, poderiam ou deveriam, por dever de Estado, erguer o seu protesto. Tudo quanto se diz respeito à religião, a pessoa poderia fazer algum bem, mas não faz, se omite. E assim, estes, embora dentro da igreja, não estão com nosso Senhor, mas só espalham aquilo que nosso Senhor já juntou. São ainda adversários de Jesus Cristo aqueles que se dizem cristãos, honestos, que até educam cristamente os filhos, praticam algumas boas obras, impregnadas, porém, de vaidade, ostentação, conveniência. A sua religião é uma religião de status, de mídias, de redes sociais, de registros fotográficos. De manhã assiste à Santa Missa,
mas à noite se entregam a prazeres excessivos, tanto lícitos quanto ilícitos. E assim, a má-fé, o relaxamento geral, vai enfraquecendo a religião. O reino de Deus, o próprio reino de Deus, vai ficando dividido no meio dos cristãos. Não porque a igreja seja dividida, mas porque os cristãos não tomam partido por nosso Senhor. Tendo diante de nós, caríssimos irmãos, esses dois cenários, de que lado nós estamos? À direita de Jesus, com seus amigos, seus seguidores, à esquerda de Jesus, com seus adversários, com aqueles que renegam a fé, ou ainda somos, pior ainda talvez, esses que ficam entre um e outro, sem se declarar por Jesus ou contra Jesus. Precisamos nos decidir logo, pois do lado que nós decidimos ficar aqui e agora, dependerá sermos eternamente felizes ou eternamente desgraçados. Aqueles que de fato estão com Jesus, querem ficar com Jesus, são aqueles que o amam, que o seguem, que trabalham por Ele e com Ele, e por isso são por Ele chamados de bem-aventurados, a quem pertence o reino dos céus. Porém, os apóstolos, que um dia também se colocaram ao lado de Jesus, tiveram que perante o Sinédrio sofrer, inclusive açoites, sofrer no próprio corpo por amor a Jesus. Qual é o sofrimento que nós suportamos por amor a Jesus? Ai dos inimigos de Jesus. O que valerá aos maus cristãos e aos inimigos declarados da religião terem acumulado os bens, honras, prazeres na terra, se lhes for vedado experimentar a verdadeira felicidade no céu? Para os que são cristãos apenas de aparência, apenas de mídia, de redes sociais, a essas pessoas falta a verdadeira alegria, a verdadeira paz, que são elementos que não podem ser substituídos com respeito humano, com bens, com companhias, com amizades. E assim, a verdadeira alegria só possui aquele que, mesmo na hora do sofrimento, ou mesmo em meio aos sofrimentos, decide-se a ficar com Jesus, a servir a Jesus, a subir o Calvário com Jesus, com Ele morrer, para um dia também merecer ressuscitar. Peçamos, portanto, a nosso Senhor a graça de permanecermos firmes na sua santa amizade, a continuarmos o santo tempo da Quaresma no seu santo serviço, na sua companhia, para que nos passos de Jesus nós também carreguemos a nossa cruz e mereçamos um dia ser contado entre os eleitos na glória eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.